Se tem um assunto que é polêmico é quando falamos que o consumo de carne vermelha pode aumentar o risco para diabetes. Muitos entendem a associação desse alimento com o risco cardiovascular e até mesmo para o câncer, mas ficam até irritados quando falamos do risco para diabetes. Isso porque as pessoas não entendem os mecanismos básicos dessa doença, têm um entendimento errôneo de que o diabetes é causado exclusivamente por um consumo excessivo de carboidratos. Mas a verdade é que nós temos uma série de fatores de risco, muitos deles encontrados na carne vermelha, e é exatamente isso que nós vamos discutir hoje nesse vídeo. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever no meu canal para continuar recebendo vídeos como esse. O diabetes é uma doença que causa disfunções no metabolismo de carboidratos, e daí as pessoas assumem que esse macronutriente é o único fator de causalidade. Mas isso não é verdade. O diabetes tem inúmeros fatores de risco e nós vamos discutir alguns deles agora. O que a gente tem observado em estudos mais recentes é que o diabetes, na verdade, é causado predominantemente por lipotoxicidade. É isso mesmo, a gordura em excesso é o que parece de fato causar essa doença. Quando eu tô falando de gordura, eu não tô falando necessariamente daquela que você consome, mas da gordura que você retém no seu corpo. Quer dizer, o acúmulo de gordura, principalmente intramuscular, que causa disfunção nos receptores de insulina. É isso mesmo, a gente sabe categoricamente que o diabetes é causado predominantemente por sobrepeso e obesidade. O excesso de gordura, principalmente intramuscular, que vai causar disfunção no GLUT4, receptor intramuscular de insulina. Isso pode acontecer por um consumo excessivo de carboidratos, mas também por um consumo excessivo de gorduras ou de calorias em geral. Aliás, o consumo de carboidratos sequer aumenta o risco para diabetes. É isso mesmo que você ouviu, e nós temos evidências bem pertinentes para defender essa ideia. Eu estou me referindo especialmente aos carboidratos de boa qualidade, grãos integrais, leguminosas, que são muito ricos em fibras. E mesmo que você consuma quantidades abundantes dessas fontes de carboidrato, você não vai necessariamente aumentar o risco para diabetes. Isso parte de um entendimento antiquado, um tanto limitado, de que o diabetes é causado pelo consumo de carboidratos. A ideia de que isso iria sobrecarregar o pâncreas, órgão que produz insulina, consequentemente levando à resistência a esse hormônio e o desenvolvimento da doença. Mas como acabei de citar, não é bem isso que a gente vem observando nos estudos mais recentes. Na verdade, o nosso corpo foi desenhado para metabolizar carboidratos e utilizar a glicose como a sua principal fonte de energia. E como eu disse, um consumo adequado de boas fontes de carboidrato, na verdade, reduz o risco para diabetes. É isso mesmo, nós temos estudos muito pertinentes como esse aqui que observam uma redução no risco para essa doença a partir do consumo de grãos integrais. O que pode de fato aumentar o risco para diabetes são carboidratos simples, principalmente açúcar e farinhas processadas. E não é nenhum mecanismo direto como a gente costumava pensar, é na verdade porque esses alimentos aumentam a gordura corporal. Quer dizer, esse indivíduo vai consumir carboidratos simples, isso vai levar a um acúmulo de gordura, principalmente intramuscular, e isso fatalmente vai provocar resistência à insulina, já que a gordura em excesso promove disfunção nos receptores desse hormônio. Mas a história não acaba aí, porque nós temos outros fatores de risco que agridem o pâncreas, órgão que produz insulina. É bem estabelecido, por exemplo, que o cigarro aumenta o risco para diabetes devido a uma série de toxinas que causam danos ao pâncreas. E nós temos outros elementos presentes, por exemplo, na carne vermelha, que causam danos a esse órgão. Em especial, o que é muito discutido em estudos é o ferro M. Exatamente o tal do ferro M que é aclamado por muitos desses médicos antiquados para prevenir anemia. Pois é, esse tipo de ferro leva a um quadro de hiperferritinemia. Isso é observado frequentemente em onívoros, indivíduos que consomem carne e tendem a apresentar níveis de ferritina na faixa de 200 nanogramas por decilitro ou mais. E o problema disso é que o ferro é um dos minerais mais tóxicos que a gente conhece. E esse metal pesado é tóxico especialmente ao pâncreas. Esse estudo aqui, por exemplo, discute justamente os mecanismos fisiológicos que fazem com que o ferro M aumente o risco para diabetes. Já o ferro não M, aquele encontrado em alimentos de origem vegetal, não parece aumentar o risco. Até porque nós temos vários mecanismos fisiológicos de regulação que impedem que a gente absorva quantidades muito relevantes desse tipo de ferro. Vegetarianos, principalmente veganos, tendem a apresentar níveis mais baixos de ferritina, e isso parece nos proteger do desenvolvimento de diabetes. Olha só a ironia, porque muita gente acredita que a carne vermelha vai nos proteger da anemia e outras condições de saúde, mas na verdade isso só leva a um excesso de ferro no nosso metabolismo que é desnecessário e pode aumentar o risco para uma série de condições, principalmente o diabetes. Isso não é a minha opinião, isso é documentado em estudos que eu acabei de citar que discutem o fato de que o ferro M aumenta o risco para diabetes.
Agora que você entendeu os mecanismos fisiológicos e o fato de que o diabetes não é causado exclusivamente pelo consumo de açúcar, vamos discutir os principais estudos nesse tema, porque nós temos pesquisas muito relevantes mostrando que a carne vermelha sim aumenta o risco para diabetes. Mas antes da gente continuar, eu te convido a deixar os seus comentários aqui e deixa um like nesse vídeo se você está gostando do meu conteúdo. Esse estudo aqui, publicado agora em 2023, uma das melhores revistas de nutrição, observou que o consumo de carne vermelha aumentou de forma bem expressiva o risco para essa doença. Nesse estudo, eles recrutaram mais de 216 mil participantes e acompanharam eles por 3 décadas, 30 anos. Ao longo desse período, eles identificaram mais de 11 mil casos de diabetes e o que eles observaram é que o consumo regular de carne vermelha aumentou o risco para essa doença em 62%. Uma elevação bem expressiva, especialmente se a gente considerar que é o consumo de apenas um alimento. Claro que é um estudo observacional, muita gente critica esse tipo de pesquisa porque a gente não faz uma intervenção e não consegue aferir causalidade. Nós acompanhamos as pessoas por um longo período de tempo e observamos se o consumo de um alimento em específico aumenta o risco para uma doença de forma meramente associativa, diferente de um ensaio clínico onde a gente controla as variáveis e consegue então aferir causalidade. Quer dizer, a gente consegue dizer que isso causa ou não a doença porque a gente controlou outros fatores de risco. Mas o que pouca gente considera é que esses estudos grandes, observacionais, vêm melhorando muito a sua metodologia. Esse estudo que eu estou citando, por exemplo, foi publicado em uma ótima revista, um estudo bem recente, um dos melhores estudos na área de epidemiologia. E eu estou dizendo isso porque os pesquisadores fizeram uma série de correções para eliminar tais variáveis. A gente consegue fazer isso através de testes estatísticos. São cálculos matemáticos, você não precisa entender isso com rigor, mas basicamente eles ajustaram os resultados considerando outros fatores de risco. Estou falando do consumo de tabaco, álcool, sedentarismo, e mesmo depois dessas correções, a carne vermelha continuou sendo associada com maior risco para diabetes. Nesse estudo em especial, eles não incluíram o excesso de peso como fator de correção, que o excesso de peso é fator de causalidade para a doença. Então, se eles incluíssem esse fator de risco, sobrepeso, isso ia confundir os resultados do estudo, já que é um mecanismo de causalidade da doença. Eu estou tentando dizer o seguinte: quem tem sobrepeso vai ter um maior risco para diabetes, isso é um fato científico. E se a gente ajustar para esse fator de risco, a gente não vai observar o risco que a carne de fato causa. Então, é um estudo muito pertinente, muito bem conduzido. Não foi simplesmente uma mera associação, eles fizeram uma série de ajustes estatísticos e observaram de forma sistemática que a carne vermelha de fato aumenta o risco para diabetes. E esse não é o único estudo nesse tema. Esse outro aqui, que acompanhou mais de 490 mil indivíduos por 10 anos, também observou que o consumo regular de carne vermelha aumentou o risco para essa doença. Ao mesmo tempo que uma série de estudos prospectivos observam que vegetarianos e veganos têm um menor risco para diabetes. Esse estudo aqui e esse aqui, por exemplo, observaram que dietas à base de vegetais são eficazes em reduzir o risco para essa doença, fato justificado pelo maior consumo de fibras, fitoquímicos e antioxidantes em vegetarianos e veganos, sem falar da redução a potenciais elementos nocivos, principalmente o ferro M, que é encontrado somente em alimentos de origem animal. Então, como vocês podem ver, a partir dos resultados desse estudo, tudo indica que o consumo regular de carne vermelha de fato pode causar diabetes. E a gente tem vários mecanismos de plausibilidade biológica que justificam esse fato. De novo, o excesso de gordura, a gente sabe que as gorduras de origem animal tendem a se acumular mais no tecido intramuscular, e muitos desses artigos que eu estou citando discutem justamente isso, que as gorduras de origem animal, principalmente as gorduras saturadas, parecem ser um fator de plausibilidade biológica para o risco de diabetes, mas em especial o ferro M, já que é muito bem documentado que esse tipo de ferro é muito tóxico para o pâncreas, órgão que produz insulina. Esses resultados são muito pertinentes, apesar de serem estudos associativos, são populações grandes que foram acompanhadas por longos períodos, em especial o primeiro estudo que eu citei de novo, que acompanhou mais de 200 mil pessoas por 30 anos, estudo que foi muito bem conduzido, muito rigoroso e fez uma série de ajustes estatísticos. Não é só uma mera associação, então é um resultado muito pertinente, e um aumento de 62% no risco não é algo para a gente ignorar. Claro que existem outros fatores dietéticos, não é porque você consome carne necessariamente que você vai ter diabetes, mas sem dúvida é algo para ter atenção, é um alimento para você evitar ou até excluir da dieta se você quer reduzir o risco para essa doença. Outro ponto interessante é que esse estudo não observou só o maior risco com a carne vermelha,
vermelha, mas também em outros alimentos como frango e peixe. É isso mesmo, nesse estudo o consumo de peixe aumentou também de forma bem considerável o risco para diabetes. Eu tenho outro vídeo falando sobre os potenciais riscos à nossa saúde do consumo regular de peixe, eu vou deixar aqui no final para vocês. Vale citar ainda que o consumo regular de frutas, vegetais e grãos integrais reduz o risco para diabetes, porque são alimentos ricos em fibra que promovem regulação glicêmica, além de terem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, e o diabetes tem tudo a ver com processos oxidativos e inflamatórios. Fato é que o diabetes é uma das doenças que mais matam no mundo. Hoje em dia é considerada a terceira doença que mais causa óbitos no mundo todo, e aqui no Brasil não é nada diferente, a gente tem uma incidência muito relevante de diabetes. Isso vem causando custos enormes para o sistema público de saúde. Pode ir para qualquer hospital e você vai ver um monte de casos de diabetes, e é muito importante alertar as pessoas dos fatores de risco, porque muitos estão simplesmente evitando o consumo de carboidratos. Eu espero que tenha ficado bem claro que não é isso que causa diabetes. E aliás, na tentativa de reduzir o consumo de carboidratos, quase sempre o substituto óbvio são alimentos de origem animal. Então a pessoa acaba consumindo mais de um outro alimento que também é nocivo e pode causar essa doença da mesma forma. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e vejo todos na próxima.